Olá, amigos. São 23 horas do dia 3 de março de 2010. Ontem, gravei um programa anunciando uma grande vitória dos policiais militares de São Paulo e do Brasil. A aprovação do corpo principal da PEC 300, com todos aqueles pormenores que expliquei. Falei de destaques que tinham sido colocados ao texto e seriam votados hoje. Destaques principalmente apresentados pelo Partido dos Trabalhadores, cujo propósito era derrubar, demolir o texto da maneira como foi aprovado ontem. E nós tínhamos, evidentemente, grande grau de certeza e muita esperança de que seriam votados hoje e seriam derrubados, porque não é possível imaginar que os mesmos deputados, 393, que votaram sim à PEC ontem, hoje mudassem de posição. No entanto, nós assistimos aqui hoje a uma manobra sem classificação, uma manobra completamente espúria, realizada por parte do bloco do governo, com forte apoio do PSDB, é bom que se diga, e a adesão de alguns deputados que cederam à pressão do governo no intuito de evitar a votação dos destaques. Tentaram várias manobras, fizeram uma reunião do Colégio de Líderes, pressionando o presidente Michel Temer a não colocar sequer a matéria em votação, o que seria um absurdo completo. Não tendo conseguido isso, conseguiram um acordo dos líderes, muitos deles voltando atrás até em sua posição, de votar apenas um destaque dos 5 destaques existentes, esfacelando a votação de um projeto de emenda constitucional. Não há coerência alguma e nem é regimental, não se sustenta juridicamente que uma proposta de emenda constitucional seja votada, que ela tenha destaques e esses destaques não sejam votados, se não imediatamente na mesma sessão, na primeira sessão deliberativa seguinte. É claro que era muito tarde quando a matéria foi aprovada, eram 11h30 da noite, conforme se lembra. Então era muito natural que os destaques ficassem para o dia de hoje. Mas devendo ser o primeiro item da pauta e ser votado sequencialmente um após o outro, com a presença dos deputados. Tentativa de obstrução por parte do governo, sim, mas esperando para ver o resultado, porque os deputados, da mesma maneira como votaram sem corte ideológico e sem corte partidário ontem, certamente atenderiam à sua consciência hoje. Muitas pressões inexplicáveis, com grande poder de convencimento, de intimidação, correram os corredores desta Câmara dos Deputados e o plenário e produziram o resultado que o governo queria. Apesar de, no início da sessão, eu haver levantado uma questão num pronunciamento, que foi acatada pelo presidente Michel Temer, no sentido de que não se poderia esfacelar a votação de uma proposta de emenda constitucional, não se poderia votar uma outra proposta de emenda constitucional que era o que se pretendia, interrompendo a votação normal e natural de uma que já tinha sido aprovada no seu corpo principal. Apesar disso, o governo conseguiu retirar do plenário os seus deputados e reduziu o quórum a 318 deputados votando em plenário. Foi votado o primeiro destaque e nós conseguimos apenas a marcação de presença, a votação nominal de 318 deputados. Se nós nos arriscássemos a prosseguir com a votação num segundo destaque que não tinha consenso, nós certamente seríamos derrotados. E o presidente Michel Temer tomou a iniciativa, por conta dele, de suspender a sessão em razão da manifesta falta de quórum para continuar a votar matéria constitucional. É claro que aí não tínhamos nem o que fazer, mas também não deveríamos fazer, porque seria imprudente. Se nós entrássemos com apenas 318 deputados, nós não obteríamos os 308 votos necessários para derrubar, melhor dizendo, os destaques, como é necessário derrubá-los, todos os 4 destaques do PT. Tendo em vista que o que foi votado era completamente inócuo, eu não vou nem cansá-los comentando aqui. O governo aparentemente colheu uma vitória, mas nós temos estratégias de atuação. Nós temos o apoio de muitos parlamentares, nós temos o apoio de vários partidos e nós podemos e vamos
trabalhar por desencadear, sabendo perfeitamente bem das dificuldades, desencadear um processo de obstrução na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara dos Deputados e, quem sabe, até nas comissões, para impedir a votação de toda e qualquer matéria, até que a Casa de Leis cumpra com seu dever e vote os destaques da proposta de emenda constitucional número 300, aprovada por 393 votos contra apenas 2 abstenções ontem no mesmo plenário. Esse recurso é regimental, ele é um recurso que pode ser utilizado para uma afirmação de posição, frequentemente é utilizado pela minoria para evitar o massacre da máquina governamental, mas nesse caso poderá ser usado por aqueles deputados que não concordam com essa manobra espúria e que pretendem fazer valer a decisão soberana do próprio plenário, tomada, repito, quase que por unanimidade na noite de ontem. A luta continua, não estamos derrotados. Mantenhamos a nossa mobilização, vamos pressionar os deputados. Peço-lhes que vão ao site da Câmara e verifiquem quais foram os deputados federais que negaram quórum, quais foram os deputados federais que não votaram nesse primeiro destaque votado esta noite, a matéria, que é a PEC 446, a principal, a 300 a pensada. E vamos procurar esses deputados, vamos procurá-los pessoalmente, vamos engajar as nossas associações, montar comissões, procurá-los, porque amanhã, sexta-feira, os deputados estarão no Estado fazendo o seu trabalho político. Vamos procurá-los na capital, em Bauru, em Campinas, onde eles estiverem. E vamos olhar nos olhos deles e perguntar a eles como foi possível eles tomarem essa atitude, violando a soberania popular do voto que foi dado no dia anterior por 393 parlamentares. Vamos pressioná-los legitimamente, democraticamente, ordeiramente e pacificamente e disciplinadamente, como sempre sabem e devem fazer os policiais militares. Mas vamos manter a pressão. E vamos para o processo de obstrução. Nós vamos chegar à vitória. É extremamente difícil. As forças que se mobilizaram são muito poderosas, mas nós não estamos derrotados. Era necessário produzir essa matéria para mantê-los informados, como sempre prometi que os manteria informados de tudo que fosse relevante. A nossa luta continua e nós vamos chegar à vitória. Boa noite a todos.